Os árabes resolveram brincar de Masterliga e estão comprando vários craques mundiais. Primeiro foi ele, a máquina, a besta enjaulada, Cristiano Ronaldo, que acabou abrindo as portas para a chegada de outros craques do futebol. Benzema, Kanté, Mahrez, Mané, todos desembarcaram por lá. E recentemente o adulto Ney, que deixou o PSG após 6 anos e fechou com o Al Hilal. Após negociações fracassadas com Lionel Messi e Kylian Mbappé, o Al Hilal pagou 90 milhões de euros ao PSG pelo atacante brasileiro. Essa foi a 21ª contratação mais cara da história do futebol. A primeira colocação nesse quesito também é de Neymar, quando deixou o Barcelona rumo a Paris por 222 milhões de euros em 2017. É a maior contratação feita por um clube não europeu na história do futebol. No total, Neymar vai ganhar na Arábia Saudita 320 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de 70 milhões de reais por mês, ou 2,3 milhões de reais por dia, sendo o terceiro maior salário do futebol mundial. O contrato do brasileiro com o time árabe tem duração de 2 anos. Esse valor o deixa atrás somente do português Cristiano Ronaldo, eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo, que está no Al Nassr, e do francês Karim Benzema, atual vencedor da Bola de Ouro, que assinou com o Al Ittihad. As duas maiores estrelas da liga local receberão 200 milhões de euros por temporada. Com a ida para a Arábia Saudita, Neymar encerra sua passagem de 10 temporadas pelo futebol europeu, dos quais 6 anos foi no PSG e 4 no Barcelona. Ele chegou ao time francês como o jogador mais caro da história e com o projeto de alçar o clube ao topo da Europa, o que poderia levá-lo a prêmios individuais. No entanto, sofreu com problemas físicos e somou 173 jogos no Paris Saint-Germain, uma média de pouco mais de 28 por temporada. O brasileiro marcou 118 gols e deu 55 assistências na equipe parisiense, e conquistou 13 títulos, entre eles 5 edições do campeonato francês, além do vice-campeonato da Champions League, em 2020. Será comandado por um velho conhecido da torcida brasileira, o português Jorge Jesus, ex-Fenerbahçe, que teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo entre 2019 e 2020, conquistando títulos de expressão como a Libertadores e o Brasileirão. E irá jogar ao lado de outras estrelas do futebol mundial, além de alguns brasileiros. O goleiro com nome de biscoito, o marroquino Bono, de 32 anos, atuava no Sevilha da Espanha e foi destaque na última Copa do Mundo. O contrato do jogador com a equipe de Riad será válido por 3 temporadas. Segundo a imprensa local, o negócio custou 19 milhões de euros e outros 2 milhões em bônus, um total de 114 milhões de reais. O experiente zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, de 32 anos, que se destacou pelo Napoli e depois foi vendido ao Chelsea, porém não teve sucesso na equipe inglesa, ficando por lá somente uma temporada, e logo em seguida negociado com o Al Hilal por 23 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. O meia português Rubem Neves, cria das categorias de base do Porto, que estava desde 2017 no Wolverhampton, da Inglaterra, onde ficou por 6 temporadas. O novo camisa 8 do Al Hilal foi contratado por 55 milhões de euros, cerca de 286 milhões de reais. Outro meia, o sérvio Milinkovic Savic, de 28 anos, deixou o Al-Lazio após 8 temporadas para se transferir para a Liga Saudita. O Al Hilal pagou 40 milhões de euros, cerca de 213 milhões de reais, para contratá-lo. O experiente atacante de 32 anos do Mali, Marega, é um dos nomes mais antigos do atual plantel do Al Hilal, chegando na temporada 2021-2022, depois de boa passagem pela Europa. Desde que chegou, o camisa 17 já conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, a Liga Saudita e a Copa do Rei.
Também desde a temporada 21-22 no Al Hilal, o atacante brasileiro Michael, que passou por Goiás e Flamengo, antes de desembarcar no Oriente Médio. Cria da base do Corinthians, onde foi campeão do Brasileirão de 2015, o atacante Malcom, de 26 anos, teve uma longa passagem pela Europa, antes de chegar ao Al Hilal, por 60 milhões de euros, cerca de 315 milhões de reais, na atual temporada. O brasileiro passou por 3 países diferentes no velho continente, defendendo as cores do Bordeaux da França, Barcelona da Espanha e Zenit da Rússia. O atacante de 28 anos, Aleksandar Mitrovic, ex-Fulham, e jogador da seleção da Sérvia, marcou 111 gols em 206 jogos pela equipe inglesa. Foi revelado pelo Partizan da Sérvia e passou pelo Anderlecht da Bélgica e Newcastle até chegar ao Fulham em 2018. A imprensa internacional diz que o negócio envolve mais de 50 milhões de euros. Bom, e se você pensa que os jogadores sauditas que estão no elenco são qualquer coisa, só para compor elenco, estão muito enganados. 11 jogadores, um time inteiro, estiveram na Copa do Mundo de 2022 no Catar, sendo que 9 foram titulares naquele histórico jogo em que a Arábia venceu por 2-1, de virada, a Argentina, que viria a ser campeã mundial na sequência. Entre os destaques árabes temos: na defesa, o goleiro Moha Al-Oais, o lateral direito Saud Abdulhamid e o zagueiro Ali Al-Bulahi, todos titulares na Copa do Mundo. No meio, o experiente Salman Al-Faraj, que em toda sua carreira só defendeu o Al Hilal, e Mohamed Kano, titular e peça importante da seleção saudita. No ataque, os heróis da grande vitória para cima da seleção argentina na Copa: Saleh Al-Sherri, que deve amargar o banco de reservas, e Salem Al-Dawsari, que talvez seja o jogador saudita mais talentoso, tendo jogado na La Liga pelo Villarreal em 2017 e 2018. Aos 31 anos, Neymar não considera a ida para a Arábia Saudita como uma aposentadoria precoce. Ele quer jogar por 2 anos no Al Hilal e então retornar à Europa, afirma o jornal francês L'Équipe. A intenção do atacante, segundo a publicação francesa, é de estar em um campeonato de mais alto nível em 2025, para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Mas e você? O que achou da decisão do adulto Ney? Acham que ele ainda pode brigar pelo título de melhor jogador do mundo? Deixe sua opinião, curtam e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Valeu e até a próxima, pessoal!